Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do primeiro EADM, nós estamos fazendo um podcast para a FETEC. Meu nome é Ramine. Meu nome é Cinti. E nós estamos aqui com Paulo Gomes, professor reagente no CEP Regis Pacheco. Paulo, será que tem como o senhor falar um pouco sobre a história do senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu comecei a regência há 30 anos, né? Tenho 30 anos de regência dentro do CEP Regis Pacheco, só dentro do CEP Regis Pacheco. Minha vida acadêmica foi toda na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a licenciatura, a especialização, até o mestrado. E comecei desde cedo, eu sempre gostei de estudar, desde criança eu gostava da área de ciências, e me apaixonei pela química. Então, a química foi a matéria que, quando eu tive o primeiro contato, a primeira aula, eu percebi que ali era a área onde eu deveria atuar. Fosse em qualquer segmento da área da química, mas eu teria que estar trabalhando ali. E assim eu fiz. Então, comecei esse estudo ainda em 1986 na UESB, foi quando eu entrei na UESB. E de lá para cá vim fazendo meus trabalhos no quarto semestre, quinto semestre, no meio do curso. Eu fui convidado a dar aula numa escola daqui da cidade, uma escola tradicional, uma escola bem conceituada. Achei que o desafio seria muito grande, mas o dono da escola, o proprietário, ele me incentivou e disse que eu tinha capacidade de dar aula para os meninos do terceiro ano. E eu fui trabalhar com as turmas preparando-os para o vestibular. Essa é um pouco da história, entendeu? De lá para cá eu trabalhei em várias cidades aqui da cidade, em vários cursos, em várias escolas, cursinhos pré-vestibulares, Jequié, Itaúna, Itagi, Ipiaú, Feira de Santana não, Ilhéus e Itabuna foram as escolas onde eu trabalhei com o cursinho pré-vestibular. A química é fascinante, é uma matéria que fascina, né? O aluno hoje ele quer ver a fantasia, mas a química, ela ao mesmo tempo que ela é bonita, ela também é perigosa. Então, não é tudo que o aluno quer que a gente pode fazer. A gente gostaria de fazer, mas infelizmente falta investimento, falta um monte de coisa que o Estado deixa a desejar ainda hoje na escola. Como você acha que a sua profissão pode mudar a vida das pessoas? Como professor, a gente sempre orienta o aluno a buscar uma melhora, né? A gente sabe que a educação, apesar de eu ouvir dizer que a educação é o único caminho, a educação não é o único caminho, mas é um caminho viável, é um caminho seguro, e que a gente sabe que a pessoa se destacando, ele pode conquistar algum espaço dentro da sociedade. Espaço esse que pode ser conquistado de outras maneiras, mas a gente está falando de educação, porque a educação é conhecimento e é para a vida. Você leva, o conhecimento é teu e ninguém pode tirar isso de você. É diferente de outras formas de obter alguma conquista, porque o conhecimento ele é universal. Qualquer lugar que você chegar, ele é válido. O que você acha sobre o governo do Estado nas escolas? Em termos de atuação, o governo do Estado, está entendendo, nas escolas, eu acho que ainda precisa melhorar bastante. A educação mudou, a gente hoje tem materiais, a escola tem apoio, a escola tem livros, tem infraestrutura, mas falta um apoio maior, porque os alunos ainda continuam sem aulas, o Estado não tem uma política pública para substituir um professor imediatamente quando um outro entra de licença ou quando é aposentado. O Estado ainda não tem essa política, então é preciso que o Estado pense nisso, porque às vezes o aluno fica 3, 4, 5 unidades ou meses, né? Que representam uma unidade inteira ou às vezes 2 unidades sem ter aula. Isso é prejudicial. O que me inspira é o aluno, quando a gente vê o interesse dele, vê o olhinho brilhar. Isso inspira a gente quando a gente vê que o aluno manifesta interesse e vê que ele quer seguir. E me desmotiva quando a gente percebe que o aluno que tinha aquele olhar brilhante, ele é contagiado por aqueles que não querem nada e aí ele acaba se perdendo no meio dessa confusão. Isso é triste dentro da educação. Conta pra gente uma frase que te define. Persistência. Até hoje
Eu sou persistente, não desisto, né? Acho que essa é uma frase que me marca. Qual a expectativa do senhor para a carreira de professor e tal? Para a minha carreira de professor, eu estou encerrando minhas atividades, né? Eu tenho 30 anos de contribuição, acho que fiz o máximo que eu pude, colaborei de todas as maneiras, atuei dentro da escola, ocupei vários cargos dentro da escola, até a vice-direção, passei por articulador, né? Eu convivi, eu conheço a escola, porque 30 anos dentro de uma escola a gente conhece como a família da gente, né? Conhece a escola e conhece os colegas, conhece cada local da escola, sabe o que precisa melhorar. A gente tem um conhecimento grande. Em que momento da vida do senhor, da vida, né? Parte da vida do senhor, o senhor parou e pensou, eu estou na melhor fase? Acho que quando eu estava trabalhando e ainda via o aluno interessado, acho que o bom da gente é quando a gente trabalha com voltado, eu estou falando voltado para o vestibular, mas a gente trabalha voltado para a vida, a gente não prepara o aluno só para o vestibular. É que hoje essa escola aqui é uma escola técnica profissional, então a gente tem que trabalhar o lado profissional do aluno, mas tem que trabalhar os conteúdos também das disciplinas do núcleo comum, porque o aluno ele pode ter acesso à universidade. Não é porque ele faz um curso técnico que ele não tem acesso. A escola técnica hoje ela tem que ser em todos os setores. Então a educação profissional ela está voltada não só para a escola técnica, mas para a escola comum ainda, aquela que ainda é o ensino normal, que tem as disciplinas do núcleo comum, não tem disciplinas da área técnica, elas são obrigadas a criar alguma coisa nesse sentido, né? Apesar da gente ver as leis mudando, né? Você, novo ensino médio, aí revoga-se as leis, isso cria uma confusão na educação e faz com que o país atrase muito nesse sentido. O que é igualdade para o senhor? Igualdade, para mim, é tratar todos da mesma maneira, independente de cor, raça, gênero, tá entendendo? De características físicas ou financeiras, isso para mim é igualdade. Eu trabalho, acho que tenho que trabalhar, eu me sinto assim, olhando todos iguais para mim. Eu não aceito que uma pessoa olhe de uma maneira diferente para um outro, porque isso me incomoda. Uma coisa que faz ser o senhor. Que o senhor faz que faz ser o senhor. Acho que o que me faz é a vontade, né? A vontade de trabalhar e de estar presente aqui e saber que cada dia que eu estou aqui eu estou contribuindo para o aprendizado do aluno de alguma maneira, ainda que seja um pouco, mas eu acho que a minha presença aqui é uma inspiração para alguns, né? Não vou dizer para todos, mas acho que serve de inspiração para alguns. O senhor acha que o senhor marca a vida das pessoas? Com certeza, nos dois sentidos. Marco tanto para o aluno que não quer estudar, aquele aluno que acha que é ruim, o professor reprova, o professor é mau, e para aqueles também que buscam conhecimento e que um dia agradece quando encontra a gente na praça, né? Encontra, agradece, salva e fala, eu estou aqui hoje. Já acontece bastante. Acontece bastante. O que o senhor acha que é preconceito? Preconceito, para mim, é tratar a pessoa de maneira diferente, já é um preconceito. O preconceito é uma coisa que existe em todo ser humano. A questão de dizer que não existe nenhum ser humano que não seja preconceituoso é bobagem. Porque, agora, o preconceito acentuado, aquele que você desafia, que você humilha as pessoas, esse a gente tem que combater. Então, esse tipo de coisa a gente vê, por exemplo, a pessoa que usa um tênisinho mais caro e fala daquele que está com um tênisinho mais simples, aquele que está usando um celular mais moderno, o outro está com o celular. Então, o preconceito ele existe não só com a questão racial, com a questão financeira, existe preconceito de todos para todos e com todos. Sendo assim, quando a gente fala, né, sobre o conceito de preconceito, a gente geralmente olha para o lado racial, pela cor da pele, Isso, né? Isso.
Mas não é só a cor da pele. O preconceito social também, se você entra numa loja, você vai comprar um objeto de valor, né, e você está com uma roupa mais simples e o outro com a roupa bem mais vestido, ele é atendido, tá entendendo? A pessoa olha a vestimenta. Isso já aconteceu com alguns da gente, né? Um colega meu um dia, ele entrou para comprar um carro e o filho dele, ele é preto, né? Entrou numa loja para comprar um carro à vista e o filho dele brincando e o rapaz, o revendedor, botou o filho para fora achando que era um menino de rua. O rapaz saiu dali, né, esse meu amigo saiu para comprar o carro em outro local, porque a cor, além da cor, ainda tem a questão da vestimenta, né? Então esse é um preconceito institucionalizado. Acho que o preconceito é muito presente. Vejo o preconceito. O preconceito está em todos os lugares, né? Aqui a gente eu percebo com a questão do gênero. Ele é mais firme com a questão do gênero. As pessoas às vezes não respeitam a orientação sexual do outro, tá entendendo? Trata de maneira diferenciada, e aí a gente costuma, né, fazer com que as pessoas respeitem, porque isso é uma coisa... A opção do outro, a gente tem que respeitar, seja ela religiosa, seja a orientação sexual, seja qual for, a gente tem que ter o respeito, né? Porque a pessoa, a vida dela, ela decide o que fazer da vida dela. Ela só tem que obedecer às leis. Qual assunto mais te incomoda no mundo? O assunto que mais me incomoda no mundo é a guerra, porque para mim é um atestado de insanidade da raça humana. O ser humano, quando ele decide entrar na guerra, é por questões financeiras, por questões ideológicas, questões religiosas, em busca sempre do poder. A guerra é sempre busca do poder, o poder que pode estar relacionado com o status ou pode estar relacionado com o poder aquisitivo. Então, a guerra é sempre em função disso, está entendendo? Ou é a questão religiosa, que está sempre atrelada ao poder, mas é o atestado de insanidade, para mim, é atestado de que o ser humano ainda não está no estágio avançado. Mas dentro da sua profissão, você já foi desrespeitado ou maltratado por algum aluno ou professor também? Acho que todo mundo, em todas as profissões, é desrespeitado em algum momento. A gente tem que saber, né, como lidar essa questão, tá entendendo? E não levar para o lado pessoal. Contornar, porque se a gente for entrar na discussão, gera o atrito e aí a gente acaba, né, em confusão. Então, eu acho que a melhor maneira é você parar, olhar para a pessoa e dizer para ela, olha, chegou o ponto, esse é o limite. Então, a partir daqui eu não quero mais conversa. A gente vai de conversar em outro local, vai conversar. Se for de ir para a polícia, só vai para a polícia. Se for para ir para a coordenação, no caso de aluno, vai para a coordenação ou para a direção. Mas eu acho que o discutir leva ao atrito e o atrito vai levar à violência. Qual filme ou série que o senhor assiste, que quer assistir, que o senhor indica para quem está ouvindo, até para a gente também, que marcou a sua história? Tem uma série na Netflix que é sobre... não é inteligência artificial, é sobre o uso da internet, como as pessoas são manipuladas a partir do celular. Eu só não lembro o nome agora, mas é uma série interessante, entendeu? Eu indiquei para alguns colegas daqui, os colegas assistiram e se espantaram até de ver que como você é vigiado pelo celular, que a pessoa te comanda de lá de onde ele está, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, onde tiver, ele pode estar te controlando e mandando você fazer o que ele te orienta, entendeu? Então, essa série ela foi gravada por especialistas da área de informática. O que o senhor acha sobre a tecnologia? A tecnologia é fascinante, ela facilita bastante, né? A informação está presente aqui no exato momento. Hoje, o que está acontecendo no mundo, você sabe. Olha, antigamente, para você ver o que é tecnologia, olha, há 30, 40, 50 anos atrás, alguém para se comunicar com o outro, ou era por carta, ou se quisesse que a mensagem chegasse mais rápido, seria... tinha um outro tipo que era rápido, mas levava 3 dias para chegar. Então a carta levava 15, 20 dias, às vezes um mês, dependendo do local.
Hoje você tem um celular, você tem um telefone, você tem a internet, que é instantâneo, você fala com a pessoa, passa com a... Então é fascinante. Isso facilitou tanto a informação, por exemplo, o cientista está em pesquisa com o outro, um pode estar na Ásia, o outro pode estar na América Central e está em comunicação direta, está entendendo? Mostrando os trabalhos que está sendo feito. Isso facilitou e muito e a humanidade avançou bastante a partir desse conhecimento tecnológico que é, né, a informação. Se o senhor fosse, como o senhor está, né, querendo aposentar, já sair da área do senhor, mas se o senhor fosse escolher outra profissão, qual o senhor escolheria? Se eu fosse começar hoje, acho que eu escolheria educação de novo, porque é uma coisa que me fascina. Apesar de saber que não tem valor nenhum, o professor não é valorizado, ele é desrespeitado em todos os aspectos, mas é onde eu me sinto bem. Eu já parei para pensar, pô, será que eu me sentiria bem sendo engenheiro, sendo médico, sendo... Não, eu acho que não é o contato, e principalmente com adolescente. Eu sempre gostei de trabalhar com adolescente, que é onde tem efervescência, onde tem os hormônios subindo e descendo a todo instante, tá entendendo? Então é com quem eu gosto de trabalhar e foi com quem eu escolhi trabalhar. Eu já trabalhei com criança, mas não gostei, já trabalhei com adultos, mas não é meu perfil, não. Eu gosto de trabalhar com adolescente porque a gente vê essa revolução, essa coisa toda, achar que é o superpoder, né? E aí mais tarde você encontra e vê que... O adolescente acha que domina tem o mundo. poder, né? Que o mundo... acho que ao redor. Exatamente, acho que o mais engraçado disso é aquele atravessar a rua quando o carro tá vindo. Ele não tá louco, ele não tá me vendo? Pois é, então... Sendo que ele tá, mas ele Pois não vai é. parar. Pois é. Você gosta de ler? Eu leio. Já li mais, hoje eu leio menos porque é questão da visão, aí a gente acaba comprometendo, mas eu coloquei uma meta de ler pelo menos 10 livros durante o ano. Esse ano eu já li 4, aliás 5, terminei outro recentemente, já estou atrasado porque a gente já está em outubro, eu tenho só novembro, dezembro para ler, mas eu acho que eu não... Mas tudo bem. Qual é o livro favorito do senhor? Bom, eu gosto de ler tudo que é curiosidade, tá entendendo? Eu leio, o último livro que eu li foi em 1984, não lembro o nome do autor agora, e li também A Arte da Guerra, os 2 livros mais recentes que eu li. E eu comecei a ler um livro que é sobre o Oriente Médio, mas assim, a origem, né? Mesopotâmia, Palestina, Fenícia, o povo ali. São livros assim, ditos apócrifos, porque fala da religião, fala da questão religiosa, mas mostrando um outro aspecto. Então, eu sempre leio de tudo. Ler, para mim, tem que ler de tudo. Eu não coloco um obstáculo para ler tal coisa. Quem vai ler, tem que estar aberto a ler tudo, né? O certo, o errado, e aí é daí que você tira o seu conceito, né? Professor, se o senhor fosse, se alguém te pedisse um conselho agora, o que o senhor falaria para quem está escutando ou até mesmo para a gente? Uma frase que lhe marcou. Olha, para mim uma frase que me marca é: o conhecimento, tá entendendo? É a chave para você abrir qualquer fechadura, né? Pode até demorar, mas o conhecimento, para mim, é a base, é o fundamento. Então, assim, não são frases criadas, tiradas de nenhum autor, é frase que eu utilizo para mim. Eu percebi que o conhecimento é uma chave e que vai abrir uma fechadura, mas cada fechadura, cada porta que você abre, a natureza vai te oferecer outras 2 para você abrir, e à medida em que você vai abrindo as portas e vai adentrando, você vai descobrindo, né, e vai tendo conhecimento. Daí as pessoas dizerem assim: o velho é um sábio, porque ele vai guardando essas informações e ele vai filtrando aquilo que é de interessante. O que não tem o adolescente é a criança. A criança atravessa a rua, não quer, nem olha. O adolescente ainda olha e fala assim, como você disse: será, ele não é doido, ele está me vendo? A criança nem isso fala, mas o velho, ele olha várias vezes.
E ele não atravessa enquanto ele não tiver grande segurança, porque isso é sabedoria, né? Ele já não tem mais o mesmo ritmo, ele já não pode correr como uma criança ou como um adolescente. Qual é a sua maior qualidade? Ser pontual, né? Ter compromisso, assumir responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade eu acho que é o ponto forte. E qual é o defeito do senhor? Ser rigoroso demais naquilo que eu acho que meu defeito grande é esse, porque eu cobro aquilo que eu, assim, porque quando eu estudei, eu percebia, quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, eu entrei numa escola, antes de fazer vestibular, achei que eu deveria fazer um curso. E fui fazer um curso para o vestibular. E eu percebi que eu tinha sido enganado a vida inteira, porque eu não sabia nada de química, não sabia nada de biologia, não sabia nada de física. E eu tive que fazer um curso durante tempo, 1 ano, para entrar na universidade. E a partir daí foi que eu abriu, né, minha mente, porque eu percebi que os professores me aprovavam de qualquer maneira. Então, isso não foi uma coisa... Isso marcou em mim. E eu decidi que eu não seria um professor desse jeito. Por isso, talvez eu seja visto como professor ruim, né? Porque eu cobro, mas eu estou sempre presente. Eu tenho 30 anos de trabalho aqui na escola, não tenho falta por... Em relação, o senhor se considera um professor com, acho que é ética, né? Com ética, e que vê o aluno como uma pessoa que tem potencial, porque muitos professores olham os alunos só com, falta um ponto para passar, eu dou. Em relação a isso, tipo, o senhor acha que os professores deixam muito a desejar em relação à educação? A questão da ética, as pessoas têm uma interpretação errada de ética. Ética não é acobertar o que está errado, não é corporativismo. Está entendendo? Quando você protege um colega que está errado, isso é corporativismo. O erro, você pode até não falar, é óbvio, não vai falar na frente do aluno que você está errado. Mas se você, numa coordenação ou individualmente, você chama um colega e fala para ele, isso aqui não está certo, essa não é a postura correta, você está entendendo? Ética é você caminhar de maneira adequada. Então, eu nunca chego para um aluno, por exemplo, para fazer eu digo para ele, olha, eu estou te avaliando no conteúdo de química. Isso não quer dizer que você pode até não se dar bem em química, mas talvez você seja um aluno brilhante em biologia, talvez você seja um aluno brilhante na área de linguagens, talvez você seja da área de artes, como vários meninos aqui que a gente tem, artistas de primeira mão, são artistas que a escola perde, ele vai se perder no tempo, porque a escola não tem orientação adequada para ele. Meninos que pintam telas aqui, fascinante, isso me deixa radiante de ver o potencial daquela... Eu tive uma aluna uma vez que ela desenhou um vestido de noiva, que se eu tivesse dinheiro, eu teria contratado ela na mesma hora. Era uma coisa muito bonita, mas as notas dela comigo eram ruins. Então, o que faltou para aquela pessoa ser orientada? Porque a vida não é só a química, só a física, só a matemática. A gente não educa só para a química, para a física, a gente educa para a vida. Escola é lugar de educar para a vida. É o teu talento que a escola tem que descobrir e te orientar. E esse papel a escola ainda deixa a desejar. Como você mais gosta de relaxar no seu tempo livre? Lendo, ou então praia, mata, cachoeira. Eu gosto de contemplar a natureza, né, e aprender. A gente aprende na natureza, você vê ali uma aranha, a teia que ela tece, é uma coisa, né? Eu gosto de contemplar a natureza, entendeu? Minha reflexão seria para que o adolescente, a geração de vocês, pensem, né, no futuro, não pense só no hoje, porque é assim, a gente percebe que o aluno ele pensa no viver hoje, ele não está preocupado com o amanhã.
Então, o projeto de vida que existe na escola, que o professor tem que orientar, é mostrar para vocês que vocês têm que fazer alguma coisa para o futuro. Ah, e se eu morrer amanhã? Pô, se morrer amanhã é uma coisa, mas e se você viver 100 anos, o que você vai ter para a sua velhice? Está entendendo? O que você criou para te dar uma qualidade de vida melhor? Então, é nesse sentido que eu acho que o aluno ele tem que buscar um sentido na vida, não é só a diversão. A diversão, claro que tem que estar presente. O jovem, ele precisa disso. E muito, né? Mas tem que dedicar um pouquinho do tempo, tá entendendo? A pensar o futuro, como é, o que eu vou fazer do futuro. Eu vou ser pai um dia, eu vou ser mãe. Qual a responsabilidade que eu vou ter com meu filho? Eu tenho que ter uma responsabilidade maior do que a que meu pai teve comigo. É isso que é dessa maneira que eu vejo. Acabamos as perguntas. Foi muito bom ter o senhor aqui, professor. Aprende muitas coisas novas, curiosidades. E é sempre bom conversar com o próximo e aprender cada vez mais, porque a gente está no mundo de aprendizagem, né? Se tivermos um próximo podcast, a gente vai chamar o senhor. A gente vai lembrar do senhor para podermos fazer. E é isso. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e vamos lutar para que a paz no mundo impere, né? Que é isso que a gente precisa para ter mais tranquilidade.